Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz. Quero convidar você que nunca se inscreveu no canal, se inscreva. Maricela Yoshihara, aperta no sininho de notificações, deixa o seu like, compartilhe, porque você vai ajudar o canal a crescer e também vai dar a entender ao canal do YouTube que os vídeos são relevante e também edificante para a sua vida. Amém? Portanto, mais nada, quero mais uma vez convidar você, se você tiver uma Bíblia perto, convida você a entrar no livro de Josué, capítulo 3, do verso 13 ao 15. Estaremos tratando dos versos 13 ao 15. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, né? Antes de mais nada, se você está fazendo alguma coisa, se sente, né? Ou no sofá, ou na cozinha lá, na cadeira da cozinha, que você se sente e você ouve a palavra. Creio que Deus vai falar muito no seu coração, vai ministrar através da vida de Josué. Amém? A palavra de Deus diz assim: assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor e o Senhor de toda a terra pisarem na água do Jordão, elas serão interrompidas. Isso é as águas que descem e pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Peço ao Senhor que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, o Senhor leva os nossos pensamentos ao trono da sua graça. Que o Senhor tira toda a desperdição da nossa visão, que nós viemos olhar e contemplar com os teus olhos, Senhor, que nós possamos aprender com a tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Josué. Ó Deus, usa minha vida com poder e graça, que o Senhor esteja me fortalecendo, me dando ousadia para falar, que na hora que eu for ministrar o coração dos teus filhos, Senhor, essa palavra ela possa entrar como uma espada que corta dois gumes, e que essa palavra venha germinar e enraizar em seus vossos corações. Eu peço ao Senhor, Deus, usa a minha vida tremendamente, usa a minha vida para o louvor da sua glória, para que a sua palavra possa edificar a vida do meu irmão, da minha irmã e daqueles que estão perecendo no mundo afora, aqueles que estão afastados do Senhor. Ó Deus, de alguma forma, toca em seus vossos corações, tragam eles para perto do Senhor. O Senhor conhece quem são seus escolhidos, o Senhor sabe quem são eles. Por isso, Deus, abra a mente, Deus, abre o coração, destampa os ouvidos, tira toda a cegueira espiritual das suas visões, Senhor. Mas que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha resgatar eles desse mundo caído, mas que o Senhor tira do lamaçal e faz deles, Senhor, sal e luz nessa terra, que eles possam fazer diferença na vida de outras pessoas e que através das suas vidas elas possam sentir a tua presença, Deus,
que elas possam reconhecer que são pecadoras, reconhecer que precisa ter uma vida mudada e transformada pelo teu poder. Me usa, Senhor. Abra minha boca, abre os meus lábios. Faz de mim uma mulher de Deus, Senhor. Aonde essa palavra for, Deus, que o Senhor alcance uma vida para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, meu amado, minha amada irmã, irmão. Que essa palavra ela possa falar com você nesse exato momento. E eu deixei aqui na barra do vídeo o título Pisando nas Promessas de Deus. Amém? No vídeo anterior nós falamos sobre a presença de Deus vai à frente. E hoje nós estaremos falando que iremos pisar nas promessas de Deus. As promessas do Senhor vai ser cumprido em nossas vidas. O objetivo é levar a igreja a entender que a fé exige passos de obediência. Assim como Israel precisou crer e agir para atravessar o Jordão. Precisamos confiar no agir de Deus e dar passos firmes em direção ao propósito que Ele já determinou para nós. Ou seja, irmãos, que através da nossa fé em Cristo Jesus, exige passos de obediência. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que obedecer ao Senhor e à sua palavra. O nosso eu, o nosso egocentrismo, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa maledicência, tudo isso tem que cair por terra, irmãos. Se você quer ter uma vida de obediência, você tem que morrer para os padrões do mundo e viver para Cristo. A partir do momento que você reconhece que você é uma pecadora, você é um pecador, você reconhece que você precisa de Jesus na sua vida, você reconhece que você está em pecado e você precisa se arrepender diante de um Deus vivo, um Deus formoso, um Deus grande, que está acima do céu e da terra, que governa todo o universo e governa as nossas vidas. A partir do momento que você reconhece e age e deixa Deus agir na sua vida, você vai começar a ter passos de obediência. Josué, ele não pensou duas vezes. Quando ele, ainda menino, ele ainda obedecia Moisés. Tudo que Moisés ensinava, ele adquiria o quê? Experiência. Ele tinha relacionamento, intimidade com Deus, mas também ele obedecia aquele que estava acima dele, autoridade. Ele obedecia aquele que ensinava a ele a fazer todas as coisas. E quando nós estamos debaixo de uma autoridade, um líder espiritual, nós devemos obedecer através da palavra de Deus. Quando nós estamos debaixo de um Deus supremo, um líder que está acima do céu e da terra, nós devemos obedecê-lo. Por quê? Porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Ele rompeu em fé. Ele rompeu as barreiras.
Se ele não tivesse vindo nessa terra, vivido como homem, a palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, não é homem para se arrepender. Ele não teve pecado algum, ele foi santo. O único homem que viveu sobre essa terra, santo, sem pecado, foi Jesus de Nazaré. Então, a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz, levar a igreja a entender que a fé exige passos de obediência. Assim como Israel precisou crer e agir para atravessar o Jordão, precisamos confiar no agir de Deus, a dar passos firmes em direção ao propósito que ele já determinou para nós. Ou seja, a nossa vida aqui na terra tem propósito. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Enquanto nós vivemos aqui, irmãos, e se você é um cristão, você é um escolhido de Deus, nós devemos obedecer aquilo que Deus tem para nós. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é eterno, irmãos. Deus sabe todas as coisas sobre as nossas vidas. Aquilo que nós carregamos diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele direciona a nossa vida em lugares diferentes. Ele age em todas as áreas da nossa vida. Mas ele nos leva a um propósito. E qual é esse propósito? Quais são as promessas de Deus na minha vida, na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Então Deus, quando ele fala que ele tem que levar a igreja a entender que a fé exige passos de obediência, é quando você crê só de ouvir falar. Quando você percebe que a fé que existe em você, ela tem que ser do alto, ela tem que ser uma fé fervorosa, ela tem que ser uma fé pura, inabalável. Então, Deus, ele quer algo para nós. E nós precisamos caminhar com o Senhor Jesus. Uma vida de transparência, irmãos. Uma vida de obediência. Uma vida da leitura da palavra. Uma vida de oração. Uma vida de busca. Só depende de mim e de você. Se você quer ter uma vida aonde a palavra se cumpre, você tem que ter uma vida de comprometimento com a palavra de Deus. Você tem que viver as coisas do alto. Você tem que viver aquilo que é de Deus na sua vida. Você não pode deixar que o mundo, os padrões do mundo, venha vencer o seu coração. Quando Deus nos escolhe, nos tira do laço, do lamaçal e nos transporta para sermos luz, nós precisamos ser sal e luz nessa terra, fazer diferença na vida de outras pessoas. Deus nos leva a ter a consciência de que Deus é soberano em todo tempo, em todo momento. Amém? E a palavra de Deus diz assim que, na introdução, o povo de Israel havia chegado à beira do Jordão e diante deles uma promessa.
entrar na terra que Deus havia jurado dar. Mas também havia um desafio. O rio estava cheio, transbordando por causa da colheita. Josué 3,15. E era impossível passar com suas próprias forças. Mas o milagre só aconteceria quando os pés dos sacerdotes tocassem nas águas. Assim é conosco. Para experimentar o sobrenatural, precisamos confiar e dar o primeiro passo. Ou seja, Deus, ele só coloca o chão quando nós damos o primeiro passo. Deus nos fortalece, irmãos. Deus, ele nos ajuda. Ele faz com que eu e você, sejamos uma pessoa que venha a manter a obediência com o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela fala que o povo de Israel havia chegado à beira do Jordão e diante deles uma promessa a entrar na terra que Deus havia jurado dar. Então, para que eles pudessem passar a travessia, atravessar, eles precisavam de ter uma vida com o Senhor, Diante daquela promessa, eles precisavam ir para a terra prometida. Então, eles tinham que ter uma vida de santidade, uma vida de verdade, uma vida de unidade, uma vida de missão na presença do Senhor. E Josué, como líder espiritual, ele ouvia a direção de Deus e ele pedia isso para Deus, que Deus pudesse direcionar ele e direcionar aquele povo, que muitas vezes era incrédulo, muitas vezes era murmurador, muitas vezes, eram aqueles que eram pessoas insatisfeitas, pessoas que muitas vezes é abençoado e reclama, ainda reclama. E nos dias atuais, irmão, não está longe não, porque há tantas pessoas que são abençoadas e vivem reclamando, e vivem murmurando, vivem atirando, palavras que não é gratificante. E aquele povo não ficava atrás não, como na vida atual. Quantas pessoas não são murmuradoras? Mesmo elas sendo cristã. Isso é uma vergonha, irmãos. Nós somos murmuradores. Nós somos inconstantes. Nós somos pessoas insatisfeitas. Porque Deus não fez. Porque você pediu algo para Deus, Deus não fez. Aí você vai ficar bicuda com Deus? Eu já vi isso, de cor dentro das igrejas. Pessoas que oravam e Deus dizia não. E a pessoa não entendia, o porquê do não de Deus. Mas nós sabia que lá na frente ele iria mostrar por que ele deu não lá atrás. E essa pessoa insatisfeita ficou bicuda com Deus. Parou um tempo de ir na igreja. Se afastou do Senhor. E aí aconteceu várias coisas com ela, que não vem ao caso entrar em detalhe. Mas essa pessoa, ela reconheceu que ela estava errada. Que ela não deveria ter saído do caminho do Senhor, mas ela teria que ter ficado firme na presença de Deus. E é isso que acontece com a maioria das pessoas murmuradoras. Deus fala não, porque disse não, aí fica bicudo com Deus. Aí começa a rebeldia.
Aí não quer mais ir na igreja, não quer mais orar, não quer mais buscar, não quer ter uma vida de leitura da palavra, não quer ter uma vida de oração. E assim vai. E nesse caso aqui, Deus estava falando com aquele povo, né? Que eles teriam que passar por outro lado, na Terra Prometida. Só que havia barreiras. E qual era a barreira? O rio estava cheio, transbordando por causa da colheita. Vamos ler aqui Josué 13:15, que diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés entraram nas águas, Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Ou seja, todos os dias aquele rio estava cheio. Então, para eles passarem, né? Como que eles iam passar num rio daquele cheio? Não tinha como. Para eles passarem, o que houve? Era impossível passar com suas próprias forças. Mas o milagre só aconteceria quando os pés dos sacerdotes tocassem as águas. Ou seja, aquelas pessoas que Josué, lembra? Dos 12 que Josué separou, os 12 discípulos que fazia parte da liderança de Josué, tocassem na água. Se eles não tocassem os pés deles na água, aquele rio, ele não se separaria para aquele povo atravessar. Assim como Deus fez, né, Moisés abrir, né, tocar com o bastão dele na água, o cajado, né, tocasse na água, porque antes dele tocar na água, ele orou ao Senhor. E Deus lhe veio uma voz do céu dizendo para Moisés tocar com o cajado na água, que o mar abriria. E aconteceu na travessia do Rio Jordão. Mas só que era diferente. Josué não usava cajado, mas tinha os pés. Então, enquanto Josué e os seus sacerdotes, que tinham líderes que tinham se levantado, não colocassem os pés na água, não aconteceria nada. O rio estaria a mesma coisa. O que eles teriam o quê? Dificuldade. Eles poderiam morrer no meio do rio. Aí a palavra de Deus diz assim: assim é conosco. Para experimentar o sobrenatural, precisamos confiar e dar o primeiro passo. Tem um ditado popular que fala que Deus dá o chão quando você dá o primeiro passo. É quando você coloca a sua vida diante de Deus. É quando eu e você reconhece que somos pecadores. Reconhecemos que nós precisamos de Jesus na nossa vida, que nós precisamos ter uma vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. É quando nós precisamos reconhecer que nós vivemos num mundo caído, um mundo totalmente abominável, totalmente fora de Cristo, e que nós precisamos nos consertar. Quando nós reconhecemos que nós não queremos mais ter uma vida de escravidão, mas nós queremos ser livres para adorar um Deus grande, um Deus perfeito, um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus vivo, que vive em espírito e que tem a sua igreja invisível perto de nós. Nós queremos beber da água da fonte, nós queremos
beber da fonte de vida que vem diretamente do trono do céu. É quando você dá o primeiro passo, é quando você entrega a sua vida, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que nós precisamos de mudança em nossas vidas, em nosso coração, a maneira que falamos, a maneira que agimos, a maneira que pensamos, a maneira que tratamos as outras pessoas, que nós viemos ter um compromisso com o Senhor. A partir do momento que você reconhece que você precisa de Deus na sua vida, Deus vai fazer o sobrenatural. Nós precisamos confiar e dar o primeiro passo. Depende de mim, depende de você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que dar o nosso primeiro passo. É reconhecer quem é Jesus em nossas vidas. Ele é o centro das nossas vidas. Nós temos que amá-lo. Ele em primeiro lugar. Colocar ele no centro do nosso viver. É deixar Jesus entrar em nosso coração e fazer algo diferente. Deixar ele vir fazer morada em nós. E é isso que a palavra nos diz. A fé começa com um passo de obediência. E será que assim as plantas dos pés dos sacerdotes que levava a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas? Josué 3:13. Acompanha comigo. A palavra de Deus diz assim: e assim as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor e o Senhor de toda a terra pisaram nas águas do Jordão, e elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem e pararão e ficarão amontoadas. Então, Deus iria fazer um novo milagre, um novo sobrenatural. Segunda vez que Deus iria o quê? Abrir as águas. Para quê? Para o seu povo que foi liberto no Egito passar. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes, Deus nos ensina que a fé começa com um passo de obediência. E será que assim as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor e o Senhor de toda a terra pousaram nas águas do Jordão, e as águas do Jordão seriam cortadas? O milagre não aconteceu antes. Foi necessário obedecer primeiro. Por quê? Porque havia muitas pessoas ali que viviam na desobediência, que viviam na murmuração, que viviam insatisfeito, que vivia só reclamando. E o que acontece nos dias atuais, irmãos? A mesma coisa. Muitas vezes nós reclamamos, sabemos que somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Mas às vezes tem pessoas que reclamam, às vezes pelo egoísmo, né? Às vezes porque talvez a caminhada não tá sendo aquela maravilha. Por quê? Porque Deus, Ele aprova a nossa vida, a nossa fé diante dele. Ele coloca a nós a aprovação, irmãos. Nós passamos por luta, nós passamos por atribulações, adversidade. Deus nos leva a experimentar o processo, irmãos. Deus leva a cada um de nós a viver no processo. Às vezes Deus leva nós
para o deserto. E o deserto, muitas vezes, é demorado. Não é um mês, um dia, uma semana. Às vezes Deus deixa você 40 anos. Eles não ficaram 40 anos no deserto? 40 anos no deserto. Eles ficaram, meus irmãos e minhas irmãs. 40 anos sofrendo. 40 anos ali vivendo. E a maioria era desobediente na presença de Deus. E Deus ali falando, orientando, falava com Josué, levava para aquele povo, e aquele povo na murmuração, aquele povo insatisfeito, aquele povo ali reclamando. E o que acontece nos dias de hoje? Igual, não muda nada. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas também não muda. Ela sempre será ontem, hoje, amanhã e sempre. A palavra de Deus, ela traz para nós uma reflexão para nós aprendermos que nós devemos obedecer. Se você é um cristão verdadeiro, você sabe o que eu estou falando. A nossa vida é uma vida de obediência. É uma vida que nós temos que exercer a fé que vem do alto. Nós temos que ter uma fé, irmãos, fervorosa. Eu canso de falar isso. A nossa fé, ela tem que ser do alto. O fogo do Espírito Santo tem que entrar no nosso coração, acender a chama do nosso coração. Mas você sabe por que muitas vezes estamos apáticos, estamos desanimados, estamos aí tristes? Por quê? Porque muitas vezes nós não obedecemos aquilo que Deus quer para nós. Uma vida de santidade, uma vida de verdade, uma vida de unidade, uma vida de comprometimento na sua palavra. A busca, ela é individual, a salvação ela é individual. Depende de mim, depende de você. Se eu e você buscarmos a Deus como é, como tem que ser, irmãos, a nossa vida muda. Por quê? Porque Deus vai olhar e se agradar e vai falar: bom, fiel, este é meu filho. Talvez você deve perguntar: é fácil falar? Mas as lutas que nós sofremos, as diversidades, as tribulações, irmãos, isso faz parte do processo. Nós temos que passar. Você acha que Deus vai passar mel na sua cabeça? Vai dizer: ai, coitadinho, esse eu não vou tocar. Não, irmãos. Se você é filho de Deus, eu e você, nós vamos aprender a andar conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Pensa. Eles levaram 40 anos no deserto. Ficaram 40 anos. Sol, frio, calor. 40 anos no deserto. De dia era um sol de rachar e à noite era muito frio. Tanto é que Deus colocava durante o dia uma nuvem para cobrir, fazer sombra para eles. Porque no deserto nós sabemos que existe aquelas cobras grandes, que não veio, ao caso não veio o nome, né? São cobras gigantescas que devoram uma pessoa. Então, por causa do odor, né, daquelas pessoas, Deus fazia sombra para aquelas serpentes, agora eu lembrei o nome, serpentes não chegar nem perto. E durante a noite, ele
colocava uma coluna de fogo na frente deles para iluminar e aquecê-los. Deus era tão bom com aquele povo que Deus tinha misericórdia da vida deles. Assim como Deus tem misericórdia das nossas vidas. Se não fosse as misericórdias de Deus na nossa vida, talvez eu e você já tínhamos sido funilados. Então, se você quer ter uma vida transformada pelo poder da palavra, e você quer ter uma fé inabalável, você tem que ter uma vida de obediência na presença de Deus. Saiba disso. Deus está nos ensinando que a nossa fé, ela é um instrumento nas nossas vidas, irmãos. Quando nós temos fé, quando nós cremos que Deus é o Deus invisível, mas é o Deus vivo, é o Deus que está sobre as nossas vidas, Ele requer de nós fé e obediência. Você tendo essas duas coisas, Deus se alegra muito de mim e de você. E Ele diz assim: o milagre não aconteceu antes, foi necessário obedecer. Deus está esperando que você se mova em fé para liberar o que Ele prometeu. Então, se há uma promessa na minha vida, na sua vida, Deus quer ver a nossa fé, o nosso crer, que Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer aquilo que eu e você, como mãos humanas, não podemos. Então é através da nossa fé, irmãos. Deus quer ver o nosso coração, a nossa fé fervorosa. E essa fé, ela não é uma fé mecânica, ela não é uma fé a diabólica do mundo. É uma fé que vem do alto, é quando você olha para as coisas de Deus, quando você olha para cima, quando você sabe que vem é do alto, é de lá de cima, é do céu, não é terrena. É quando você crê que Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus eterno nas nossas vidas. E é por causa da obediência, só aconteceu esse milagre quando as pessoas obedeciam. Vamos continuar. E diz assim: o Deus que abre caminhos impossíveis, as águas que vinham de cima pararam e se levantaram no montão. Então, Josué 3,16, vamos lá ler. No mesmo capítulo, diz assim: as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe da altura de Adão, cidade que está junto a Zeretã. E as águas que desciam no mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Então, as águas, elas foram separadas, elas foram montoadas. Então, elas foram, a barreira foi separada. Então, para aquele povo passar, elas tinham que ser separadas, montoadas. Então, as águas, diz aqui que as águas vinham de cima e pararam e se levantaram num montão. É como que tivesse sido igual o Mar Vermelho, elas não separaram e não levantaram. Foi assim, até todos passarem. E o Senhor do impossível ainda é o mesmo. O que parece
disponível para você, e é apenas uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Então, nós temos que olhar com os olhos da fé, irmãos. Nós temos que olhar para as coisas impossíveis. Crer que no Deus impossível, o Deus vivo que nós servimos, Ele pode fazer todas as coisas. Basta eu e você acreditar. Basta eu e você viver essa fé e viver em obediência. Deus, Ele pode fazer aquilo que os humanos é impossível fazer. Mãos humanas. Quem somos nós? Medir força com um Deus vivo. Não somos nada, irmãos. Nós somos pó. Lá em Êxodo fala que do pó viemos, do pó voltaremos. Quem sou eu, quem é você, para desafiar um Deus ou para querer confrontar a Deus ou enfrentar a Deus? Não somos nada. Então, Ele fez isso porque foi uma oportunidade para Ele mostrar a sua glória. Que as pessoas vissem o poder de Deus estava ali. A sua presença era constante com eles. E a presença de Deus garante a vitória. A Arca da Aliança representava a presença de Deus indo à frente do povo. Deus estava com eles. E não muda nada no mundo atual, irmãos. Deus está conosco. Mas a partir de quando? Quando eu e você entregamos a nossa vida para Deus. Quando eu e você reconhecemos que Jesus é o único Salvador das nossas vidas. Quando nós temos uma vida de compreendimento da palavra. Quando nós temos uma vida com o Senhor. Obediência, oração, busca, leitura. Quando eu e você reconhecemos que precisamos do Senhor, quando deixamos Ele a contornar as nossas vidas, quando nós deixamos que Ele venha e toma as nossas vidas nas mãos dEle, e nós só fazemos algo quando Ele nos direciona. E Ele diz assim que a Arca da Aliança representava a presença de Deus indo à frente do povo. Quando permitimos que Ele vá adiante de nós, Ele abre o caminho que não poderíamos abrir sozinhos. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, pelos rios, e eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Então, Deus está conosco nas lutas, nas tribulações, nas diversidades, nas dificuldades, irmãos. Quando enfrentamos. E Deus permite nós passarmos tudo isso para que nós viemos aprender quem é Deus em nossas vidas. Quem é Ele? A nossa vida, temos que depender do Senhor. É você ter uma vida de cumplicidade com Deus. É você ter uma vida com o Senhor no altar dEle. Uma vida debaixo da sua poderosa mão. E da sua provisão. De tudo, irmãos. Deus, Ele nos surpreende. Ele é uma caixinha de surpresa. E quando Ele abre os caminhos que não poderíamos abrir sozinho, nós vemos a mão poderosa do Senhor. E o milagre foi coletivo. E é coletivo até hoje. Não foi apenas Josué, mas todo o povo que atravessou. O passo de fé de alguns abençoa muitos. Sua obediência pode ser a chave para que outros experimentem o mover de Deus. Então, quando nós exercemos a fé em Cristo Jesus,
gera mudança, irmãos, no nosso meio, gera mudança de comportamento, mudança de atitude, de ações, gera mudança no nosso interior. Deus, ele vem fazer mudança, ele vem abrir a nossa mente começa a ver as coisas do alto. Nós começamos a ter sede e fome da palavra de Deus. Nós queremos viver para o Senhor. Nós separamos o nosso tempo para Deus. E é por isso que na vida de um cristão, todos os dias, nós devemos fazer o devocional com o Senhor. Ter relacionamento e intimidade. Enquanto eu e você temos relação e intimidade, Deus cuida de nós no mínimo os detalhes. E você acha que Deus não cuidou daquele povo e de Josué nos mínimos detalhes? Eles estavam numa terra onde Deus enviava maná e leite para eles beberem e comerem todos os dias. Deus era o Deus do impossível. E não muda, irmãos. Deus, ele continua sendo o Deus do impossível nas nossas vidas. Ele continua sendo o Deus vivo que está no meio de nós. E ele diz, o passo de fé de alguns abençoa muitos. Quando eu e você exercemos a fé em Cristo Jesus, nós abençoamos outras pessoas. Por quê? Porque eles veem Cristo em nós. Eles verem que algo diferente em mim e você. Eles enxergam isso em nossas vidas. E por causa da nossa fé, da nossa vida com Deus, no altar dele, nós fazemos toda a diferença na vida daqueles que não conhecem o Senhor ou na vida daqueles que estão afastados de Deus. Por quê? Porque ele quer viver as mesmas coisas que nós com o Senhor. Mas enquanto você não querer viver as coisas do alto e você achar que você deve viver as coisas do mundo, saiba que Deus não se agrada com isso. Mas a partir do momento que você faz a melhor escolha, ter uma vida debaixo da poderosa mão, da sua provisão, do seu cuidado, uma vida no altar de Deus, uma vida de obediência, de mudança, no falar, no agir, no pensar, no ver, no tratar, tudo isso muda. Por quê? Porque Deus reconhece você como filho. Ele tira você do lamaçal do pecado e traz você para ser filho dele. A Bíblia diz, não sou eu não, é a palavra de Deus que diz, que enquanto nós estamos no mundo, nós somos inimigos de Deus. Mas quando nós viemos para Cristo, nós se tornamos amigos de Deus. E aqui diz que a sua obediência pode ser a chave para outros experimentarem o mover de Deus. O que Deus quer nos ensinar aqui? Que quando nós temos uma vida de obediência, uma vida de transparência, uma vida no altar do Senhor, nós fazemos toda a diferença na vida daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão afastados do Senhor. Deus faz que o Espírito Santo faz com que nós falamos do seu amor, da sua graça, das suas misericórdias, da sua paz transbordante. Deus faz com que eu e você falamos sobre os frutos, que Deus pode transformar no nosso viver. E os versículos que confirmam a palavra é Josué 3 ao 17,
ele vai falar que o relato do milagre do Jordão. Então aqui ele vai falar o que aconteceu. Eu vou ler o versículo 17, que diz assim: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé, enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Então Deus, ele fez a mesma coisa no Mar Vermelho. Ele esperou todo o povo dele passar para depois ele fechar. Só que no Mar Vermelho houve uma diferença, porque Faraó foi atrás do povo. E quando seus guardas entraram, né, que todo o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, aí os guardas de Faraó vieram atrás. E quando eles estavam mais ou menos no meio do mar, eles foram engolidos pelas águas. Eles foram mortos. A única diferença foi essa. Porque no Rio Jordão não tinha ninguém para ser pego, né? Dessa forma. Então, a palavra de Deus diz também em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, a nossa fé, ela tem que ser inabalável, ela tem que ser fervorosa. De que forma? É você acreditar, você crer, mesmo sem você ver. É você crer que o Deus do impossível vai fazer. O Deus que nós servimos é aquele que vai ali à sua frente e vai cumprir com a sua palavra. Isaías 43:2 diz que a promessa de que Deus está conosco nas águas profundas. A promessa de Deus está conosco nas águas profundas. Nós passamos por turbilhões de coisas, irmãos. Nós passamos por várias lutas. É luta na área do casamento, é luta na área do namoro, é luta na área da vida profissional, é luta na área do relacionamento com os filhos, é luta na área com os pais. Então, enfim, há tantas coisas que nós passamos, né? Mas nós sabemos que a promessa de Deus está conosco e nas águas profundas. Por mais que nós passamos o processo, mas Deus está conosco. Deus está segurando nas nossas mãos. Talvez eu e você não vê a presença de Deus, né? Assim, Ele como pessoa, mas Ele está em espírito. Mas Ele está do nosso lado. Ele está comigo e está com você. E a Bíblia diz, Salmos 77:14, que tu és o Deus que faz maravilha. Então Ele é o Deus que faz todas as coisas na minha vida e na sua vida. Eu quero trazer algumas aplicações para mim e para você. Diz assim: assim como o Jordão não secou até que os sacerdotes dessem o primeiro passo, Deus também está esperando a sua atitude de fé. Assim como o Jordão não secou até que o sacerdote desse o primeiro passo, Deus também está esperando a sua atitude de fé. Qual que era a atitude deles? Obediência, fé e obediência. E Deus espera isso também de nós. Ele espera que a nossa atitude seja de fé. É você crer sem ver. É você saber que você tem um Deus vivo que luta por mim e por você. Qual é o seu Jordão de hoje? Vou trazer algumas perguntas. Qual é o seu Jordão de hoje? Responde para você.
Uma porta fechada. Qual é o seu Jordão de hoje? Uma porta fechada? Um desafio familiar? Uma situação financeira? Então ele diz: coloque seus pés nas águas em obediência, confiando que ele já tem o controle de todas as coisas. É a nossa confiança em Cristo Jesus que devemos depositar para que ele possa ir à frente e fazer todas as coisas. Amém, irmãos? Quando nós colocamos os nossos pés nas águas em obediência, confiando que ele já tem o controle de todas as coisas, lembre-se que a presença de Deus é suficiente para transformar o impossível em testemunho. É através de Deus que vai fazer todas as coisas, mas a partir do momento que eu e você devemos exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Conclusão: o Jordão só abriu porque o povo creu e agiu. E o mesmo Deus que abriu o mar e o rio está pronto para abrir caminhos na minha vida e na sua vida. Hoje, dê o primeiro passo. Confie no Senhor e caminha sobre a promessa. Ele não falha. O milagre está à espera da nossa obediência. Josué 1:9 ele fala: não te mandei eu esforçar-te e ter bom ânimo? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo e por onde que quer andares. Amém? Se essa palavra edificou você, irmão, irmãs, compartilhe. Não deixe de não compartilhar, para que outras vidas possam ouvir a mensagem de Deus. E também que você venha reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome. Nós somos gratos, Deus, por essa palavra tão boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por Senhor nos conduzir, Deus, a ter uma vida de fé, uma vida de obediência no teu altar. Que nós, como os peregrinos nessa terra, nós possamos, Deus, entender o teu propósito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a continuar te amando. Ajuda-nos, Senhor, a continuar te obedecendo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar exercendo a nossa fé diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de verdade, santidade, unidade, missão na tua presença. Uma vida de transparência. Uma vida onde pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Que o Senhor, Deus, vem levar os nossos olhos ao alto, que nós possamos reconhecer que precisamos de Ti, que nós viemos dar o primeiro passo para o Senhor dar o chão para nós. Ó Deus, que as nossas vidas possa ser uma vida de comprometimento da Tua palavra, que nós viemos cumprir aquilo que está no nosso coração. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, da inveja, do olho grosso. Livra-nos, Senhor, da maledicência. Livra-nos, Senhor, das armadilhas de Satanás, dos gatilhos que ronda as nossas vidas. Senhor, prepara o nosso coração para fazer a sua vontade em nós. Não deixa que nenhum mal se achegue em nós, Senhor, mas que nós venhamos ter uma vida no teu altar. Por isso, Deus, usa a minha vida, Senhor. Também usa a vida dos teus filhos. Senhor, que nós possamos ter uma vida diante do teu altar. Uma vida onde nós possamos entender a sua palavra. Por isso, Deus, ajuda os teus, Deus, a renunciar às coisas do mundo e viver para ti, Senhor. Ter uma vida que venha a ser mudada, modificada pelas tuas mãos. Por isso, Deus, nos ajuda a entender, Deus, a cada dia a tua palavra. E que a tua palavra possa ser, Senhor, uma fonte
de vida para nós, uma vida de mudança, de transformação. Ó Deus, nós queremos beber as tuas águas, Senhor. Nós queremos beber a água da tua fonte. Nós queremos, Senhor, matar a nossa sede, a nossa fome. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade na tua presença. É assim que nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar você e a mim também. Amém? Que você não deixe de se inscrever no canal, irmãos. Mais uma vez eu falo. Se você não é inscrito, se inscreva. Jesus vai abençoar você. E o YouTube vai mandar vídeos para você ser edificado. Se essa palavra edificou você, amém. Que Deus te abençoe todos os dias e que você busque uma igreja bíblica, onde a palavra ela é ensinada, onde ela é ministrada no seu coração. Amém? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.